Beleza? Sejam bem-vindos à aula número 2 da Semana do Inglês. É esse evento de 3 aulas onde eu estou te mostrando a forma mais fácil e mais rápida de você ficar fluente em inglês. Essa forma é você aprender inglês em apenas um ano. Sim, é totalmente possível, desde que você tenha o melhor método possível. E é isso que eu estou te mostrando aqui nas aulas do nosso evento. Antes da gente começar, eu quero lembrar você, aperta aí no coraçãozinho para você dar like na live e me ajudar a divulgar esse evento para mais pessoas. Quanto mais você apertar nesse coraçãozinho, mais pessoas serão avisadas de que eu estou online. Você também pode mandar diretamente a live para outras pessoas, compartilhando através do botão do aviãozinho. E eu quero que você interaja comigo. Manda o seu boa noite, manda a sua pergunta, manda o seu comentário, mas não escreva na seção dos comentários, escreva aqui na parte das perguntas. E no final da aula eu vou ler todos os comentários, beleza? Então lembrando, são 3 aulas, hoje é a aula número 2. A nossa última aula, terceira e última, será na quinta-feira, daqui a exatamente 2 dias, que é também o dia do meu aniversário. A gente vai comemorar juntos aqui e a gente vai encerrar esse evento, que também é o encerramento do curso, o mês do inglês, que a gente começou há 30 dias atrás. Beleza, vamos lá, então vamos começar fazendo uma revisão de tudo que a gente viu na aula número 1. Né? Eu disse para você, eu comecei a passar os fundamentos do método non-stop, que é o meu método, né? E é o método que te leva à fluência em inglês em apenas um ano. E antes disso eu expliquei para você o que é a fluência, o que é ser fluente em inglês. Aí eu disse para você que fluência é igual a comunicação. Isso é ser fluente, é você se comunicar, né? Eu disse para você que as pessoas, quando falam inglês com você, elas querem ouvir o que você tem a dizer. Ninguém está nem aí com a forma como você está falando inglês. Se a sua frase tem erros, se sua pronúncia não é perfeita, ninguém está ligando para isso. As pessoas querem se comunicar. Então você ser fluente em inglês, fazer a comunicação acontecer, significa que você consegue falar e fazer as pessoas te entenderem, e também você consegue entender as pessoas que estão falando com você. Aí a comunicação acontece e, nesse caso, você se torna fluente, né? E a pronúncia é algo que a gente vai melhorando com o tempo. A correção das frases também, isso a gente vai fazendo com o tempo, mas o mais importante é desde o princípio, né? O mais cedo possível, você se tornar fluente em inglês. Criar essa habilidade da comunicação, alright? Então é você falar inglês sem ser interrompido, sem deixar os seus erros te deterem. É você falar sem parar. Né? E sem parar em inglês, a gente diz non-stop. Non-stop, que é o nome do meu método, método non-stop, que é o método que te faz falar inglês sem parar, mesmo que você tenha erros, mesmo que a sua pronúncia não seja das melhores, porque o mais importante de tudo é a comunicação, é a fluência. Então, na aula de domingo, que foi a nossa primeira aula, eu passei para você os 4 primeiros fundamentos desse método, né? Os fundamentos que você tem que seguir para conseguir esse objetivo de ficar fluente em inglês em apenas um ano. E isso, é claro, da forma mais fácil possível. É aprender inglês de um jeito fácil, do mesmo jeito que você aprendeu português. Quando você era criança e aprendeu a falar português, você não teve grandes esforços para isso, né? Não teve muita dificuldade, você não precisou estudar o português, você simplesmente absorveu ele de outras pessoas. Você aprendeu ele de uma forma natural. E esse é o primeiro fundamento do método non-stop. Vou escrever aqui o número 1, eu disse para você que você não deve aprender com gramática, que é uma forma que não é natural. Você deve ir por uma via natural, que é aprender por temas. Deixa eu ver exatamente como eu tinha colocado a frase, né, na última aula. Memorizar, eu coloquei. Memorizar frases em contexto. Esse é o primeiro fundamento que eu já tinha te mostrado na aula de domingo, né? O que é memorizar frases em contexto? É você não estudar inglês através de tópico gramatical, como o método tradicional das escolas faz, como os livros fazem, né? Então, hoje você aprende verbo to be, amanhã você aprende simple present, depois simple past. Essa é uma forma que não é natural. Você deve ir por uma via natural, que é memorizar frases em contexto. Então, você vai ver
qual é o assunto que você quer se comunicar, qual é o contexto, e aí você vai aprender as palavras e as frases relacionadas a ela, né? Como a gente fez no nosso curso, o Mês do Inglês, que eu fiz nos últimos 30 dias. Nós vimos a primeira aula, você aprendeu a falar sobre a sua família, teve aula que você aprendeu a falar a cor e as peças de roupa que você está usando, teve aula que você aprendeu a falar dos objetos do seu dia a dia, teve aula que você aprendeu a falar sobre a sua casa, então a gente foi sempre por contextos. Nenhum dia eu falei para você sobre nomes gramaticais, sobre coisas teóricas, foram sempre contextos, ou você pode colocar também como temas. Então esse é o primeiro fundamento, memorizar frases em contexto pela via natural, né? Da mesma forma que você fez quando você era criancinha aprendendo o português, beleza? Número 2 é você escrever a pronúncia. Escrever a pronúncia. O inglês é um idioma que a escrita dele, muitas vezes, é diferente da pronúncia. Então você escreve a palavra de um jeito, só que pronuncia de outro. Então se você tentar ler a palavra do jeito que ela é escrita, as chances de você pronunciar de forma errada são muito grandes. Por isso que você deve saber, né, aprender qual é a pronúncia correta, e aí você tem que escrever essa pronúncia para você conseguir memorizar, né? Então, por exemplo, a frase Opa, deixa eu escrever aqui em azul a frase e a pronúncia em vermelho. I like sports. Então eu disse para você que você precisa escrever a pronúncia, né? Então a pronúncia é I like sports. O sports acaba pronunciando exatamente do jeito que escreve, né? Então aqui é uma exceção. A maioria das vezes em inglês a pronúncia é diferente da escrita. A palavra sports é uma exceção, a gente pronuncia basicamente do jeito que escreve. Mas, por exemplo, a palavra like, ó, fica bem diferente, né? O I tem aqui 2 sons de vogal, diferente da escrita. Então você precisa escrever a pronúncia das palavras. Eu falei também que você precisa repetir a pronúncia de 3 até 10 vezes para você conseguir memorizar e também treinar a pronúncia, né? Porque a pronúncia envolve musculatura também, então é algo que precisa ser treinado, precisa ser repetido. E o mais importante de tudo, eu tinha falado para você que você precisa aprender a pronúncia fraca, que é a pronúncia que nós usamos no dia a dia para conversar. Então, por exemplo, isso aqui é a pronúncia forte. I like sports. É o que a gente usa para ler as frases devagarzinho, para falar as palavras separadamente. Mas no dia a dia, quando você está conversando, você vai usar a pronúncia fraca. No caso dessa frase, não muda muita coisa, só o I, que a gente costuma fazer a. I like sports. 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 Olha como fica mais suave, mais fraca essa pronúncia, né? E eu tendo trocado I por apenas a, eu consigo fazer a frase mais rápido e de forma mais natural, né? Menos custosa para mim de pronunciar. Então você precisa aprender a pronúncia não apenas a forte, mas principalmente a pronúncia fraca. Tinha até dado o exemplo do português, né? Que a frase como você está, isso é a pronúncia forte. Porque no dia a dia a gente diz como você está. Como você está. O você vira ser, o está vira apenas tá. O que é isso? Isso é a pronúncia fraca do português. Existe em todos os idiomas a pronúncia forte e a fraca. E a fraca é sempre a mais importante. Beleza? Então esse foi o fundamento número 2, escrever a pronúncia, e aqui também envolve, né, todas as outras coisas que eu falei, aprender a pronúncia fraca e repetir de 3 até 10 vezes, e também pronunciar em câmera lenta, né? Tinha dito para você que você não deve tentar pronunciar a frase rápida no começo. Você vai pronunciando ali devagarzinho em câmera lenta e só depois você vai acelerando. Alright? Número 3 é você modificar as frases. No começo, o aluno não é capaz de fazer frases do zero em inglês. Você não tem essa capacidade no começo, né? Então, você vai aprendendo as frases, né? Frases completas, com outras palavras, e aí você vai usando coisas que você aprendeu ali pré-estabelecidas, né? Então, você aprende uma frase fixa e vai usando ela. Ah, Rafa, mas eu gostaria de fazer a frase tal.
só que eu não sei fazer essa frase. Então não tente, não faça, né? Você não tem como falar uma frase que você não conhece as palavras, não conhece aquela frase. Então no começo do aprendizado, você vai só repetindo, imitando frases que você já aprendeu. Depois de algum tempo, aí você cria a habilidade de modificar essas frases, porque você cria aquilo que eu chamei de repertório. Eu já tenho uma grande quantidade de frases memorizadas e uma grande quantidade de palavras memorizadas. Agora eu consigo misturar essas duas coisas e modificar a frase. E assim eu começo a fazer as minhas frases, né? Então, na verdade, quando o aluno fala, Rafa, eu não consigo fazer as minhas frases do zero. Você nunca vai fazer do zero, porque você está sempre fazendo baseada em outras frases que você já aprendeu. Então, pega uma frase que eu já sei e vou modificando ela, com outras palavras, com outras partes de frase, né? E aí eu vou fazendo as minhas frases, mas nunca é 100% do zero. Então, depois que você já tem um repertório, você vai modificando as frases, ok? E o número 4, vou escrever ela aqui em cima, é o que a gente está fazendo aqui agora, revisão. Então, eu falei para você na aula do domingo que você precisa sempre revisar a matéria. Não faz sentido você querer aprender uma coisa nova se você ainda não memorizou o conteúdo anterior, né? E aquilo, eu tinha dito, né, que memorizar depende, por exemplo, tem ali o nível de memorização que é você entende a matéria, mas você ainda não tem tudo memorizado na cabeça. E isso tudo bem. Então você vai progredindo e com o tempo as matérias vão se repetindo, vão aparecendo de novo e aquelas frases que você não tinha memorizado, você vai memorizar mais pra frente. Isso tudo bem. Agora, quando você vê uma matéria e você não entende essa matéria, aí você não deve seguir pra frente, né? Você não deve seguir com novas matérias. Eu aprendi uma coisa hoje, eu aprendi a falar, por exemplo, sobre as minhas roupas. Só que eu não entendi muito bem. Eu não só não memorizei, eu não entendi. Então eu preciso revisar, né? Até mesmo uma matéria que você já entendeu, você precisa revisar. Então todas as aulas você deve começar com uma revisão. Primeiro com o caderno fechado, tentando lembrar o que você aprendeu, e depois consultando no caderno para rever as coisas que você anotou. Mas sempre começando com uma revisão. Então quem não revisa, não aprende. Escreva isso no seu caderno. Quem não revisa, não aprende. Ou até se você quiser uma frase que rima, né? Quem não revisa, não memoriza. Quem não revisa, não memoriza. Então quando o aluno fala, Rafa, eu ainda não consegui memorizar tal frase, não consegui memorizar a matéria, é porque você não revisou o suficiente, né? Não existe nada que, revisado várias vezes, não seja memorizado. Simples assim, ok? Então, tem dias que você vai estudar e talvez você nem vá aprender nada novo. Vamos supor, você vai estudar hoje e você tem 30 minutos para estudar. E aí você começa com a sua revisão. Se você tem lá muita coisa para revisar, muita matéria que você não entendeu, pode ser que a sua revisão tome todos os 30 minutos que você tinha para estudar. E não tem problema, tudo bem. Revisão também é uma forma de estudo, não tem problema. Você não deve ter pressa de aprender coisas novas, de seguir com novas matérias. Se você ficar um dia, ou seja lá quantos dias forem, revisando uma mesma matéria, não tem problema. Isso também é uma forma super eficiente de estudo. Beleza? Então esses são os 4 fundamentos que nós aprendemos na aula do domingo, né? Ou então, se você achou o replay da aula, você achou em algum outro dia o horário. Eu vou seguir aqui, hoje nós vamos ver mais 5, no total são 10 fundamentos. Na aula de hoje nós vamos ver mais 5, então vai ficar faltando um, que nós vamos ver na quinta-feira, no dia do meu aniversário. Vou começar aqui com o número 5. Deixa eu terminar de apagar aqui. Enquanto isso, você vai dando like na live, né? Eu quero ver pelo menos uns 1000 likes nessa live, acho que dá pra gente chegar nesse número tranquilamente, e vai mandando seus comentários. Na aula do domingo nós tivemos 9 comentários aqui, né, na função de perguntas. Então vamos ver se a gente consegue chegar a esse número novamente. Eu vou dar uma olhada na tela do meu celular aqui para ver, ó, estamos, por enquanto, nenhuma pergunta. 0 de perguntas aqui e temos poucas pessoas assistindo ao vivo essa aula. Não tem problema, vamos seguir aqui e, enquanto isso, você vai deixando as suas dúvidas aqui para mim, eu vou responder no final. Agora, número 5. O quinto fundamento do método non-stop é você... Número 5, ouvir o inglês dos
nativos, ou seja, das pessoas que vêm de países onde o inglês é o idioma nativo, americanos, ingleses, australianos, irlandeses, escoceses. O quinto fundamento é você ouvir o inglês dessas pessoas. E por quê? Por que você precisa fazer isso? Porque a maioria das pessoas que estudam inglês tem contato apenas com brasileiros. Né? Então, por exemplo, se você está fazendo inglês numa escola de inglês, o seu professor é brasileiro, todos os seus colegas de sala são brasileiros e a única referência que você tem é de brasileiros falando inglês. Só que você precisa ouvir, aprender e imitar os nativos, imitar as pessoas que nasceram falando o idioma daquela forma. É como, por exemplo, imagina que você ou uma pessoa qualquer quer ser um jogador de futebol. Todo mundo que tem esse sonho tem uma pessoa que ela se espelha. Então, por exemplo, se eu fosse ser jogador de futebol, eu ia me espelhar no Ronaldo, que era o meu ídolo quando eu era criança, né? Era o melhor jogador que eu vi jogar. Então você tem uma pessoa que você visualiza e você quer ser como ela, né? Quando você quer ser um jogador de futebol ou um esportista qualquer, ou um artista, você tem as suas referências. No inglês, as suas referências vão ser os nativos. Inclusive pode ser pessoas específicas. Por exemplo, você pode ser um fã de um grande ator. Por exemplo, eu sou fã do Tom Hanks. Eu acho ele um excelente ator. E na hora que eu falo inglês, é lógico que ele é uma das minhas referências, né? A forma como ele fala, o vocabulário que ele usa, o tom de voz dele acaba sendo uma referência para mim. Então a gente acaba imitando os nativos, imitando as nossas referências. Então é importante você ter contato com o inglês dos nativos e não só com outros brasileiros falando inglês, beleza? Você sabe que eu fico olhando pro lado aqui que eu tô vendo as minhas anotações, né? E aí, eu tinha te ensinado também a pronúncia forte e a pronúncia fraca do inglês. Quanto mais contato você tiver com os nativos, mais naturalmente você vai pegar essa questão da pronúncia fraca. Muitas vezes tem brasileiros que até falam inglês legal, num bom nível, mas a pessoa só sabe a pronúncia forte. Então a pronúncia dele não fica muito natural, né? Agora, quando você ouve nativos falando inglês, você vai ver eles usando a pronúncia fraca o tempo todo. Mais um motivo porque é essencial, então, você ter o contato com o inglês dos nativos. Outra coisa, você precisa acostumar com os sons, né? É muito comum a pessoa que está aprendendo inglês, ela estranhar os sons do idioma. Por quê? É tudo muito novo para ela. Vou dar um exemplo para você. Eu não falo chinês. Eu não sei nenhuma palavra em chinês, eu não sei nem dizer oi, nem obrigado, nem nada. Então, se eu ouvir, por exemplo, colocar um vídeo no YouTube e ouvir uma pessoa falando chinês, eu não vou saber identificar o idioma, né? Eu posso dizer, percebi que isso aqui é um idioma oriental, mas eu não sei se isso é chinês, se é coreano, se é japonês. Por quê? Porque eu não tenho referência. Eu não escuto muitos nativos falando chinês, no caso, né? E você, se não escutar muitos nativos falando inglês, vai te faltar a referência. O som sempre vai ser uma coisa estranha, esquisita para você. Então você precisa ter cada vez mais contato com o idioma bem falado, vamos dizer assim, falado por nativos. E aí como você vai fazer isso? Tem duas formas, né? Eu sei que o pessoal que está assistindo essa live, tem muita gente que está no Brasil e tem muitas pessoas que estão fora do Brasil, estão nos Estados Unidos e em outros países onde se fala inglês. Para quem mora fora, mora já nos Estados Unidos, fica muito mais fácil, né? Porque você tem esse contato com o inglês nativo no seu dia a dia. Você ouve os nativos falando ao seu redor, você se comunica com eles, então já está mais fácil para você. Agora, para você, que assim como eu está aqui no Brasil, existem formas da gente compensar, né, essa falta de nativos ao nosso redor, que são os filmes e as séries. Então vou escrever aqui, ó, filmes e séries. Então eu vou dizer para você que filmes e séries não são uma parte de lazer do idioma, não são uma parte opcional. Filmes e séries são parte essencial de quem está aprendendo o idioma. Então é quase, não vou dizer que é impossível, né? Por exemplo, se você estiver nos Estados Unidos, você nem vai precisar de filmes e séries. Mas quem está no Brasil tentando aprender inglês, se não usa esses recursos, eu não vou dizer que é impossível, mas eu vou dizer que você vai ter uma dificuldade gigantesca, né? Você precisa ter esse contato, né? Filmes, séries, músicas também, não coloquei aqui, mas com certeza entra nisso. Então é parte
vital do seu aprendizado. Você não precisa assistir um filme inteiro, você não precisa assistir uma temporada ou um episódio inteiro de uma série. É só um trecho, uma cena que você pegar já vai ser o suficiente para você estudar aquela cena e ver o inglês falado, né, ouvir o inglês falado pelos nativos. Assim você vai absorver a melhor pronúncia possível. Então esse foi o quinto fundamento do método non-stop. Ouvir o inglês dos nativos. Beleza? Agora vamos para o número 6. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu celular, ver se aumentaram os números aqui. Ah, agora tá entrando. Tava olhando aqui porque às vezes eu fico com medo, a live dá uma travada, né? Aí eu não sei se tem gente ouvindo aqui ou não. Mas beleza, já temos 2 comentários que eu vou responder ao final dessa live. Vamos lá, agora número 6. O sexto fundamento do método non-stop, para você que quer ficar fluente em inglês em apenas um ano, é você, deixa eu ver aqui, treinar a conversação na escrita. Como assim, Rafa? Eu quero conversar, eu quero aprender a falar inglês e você está falando para eu fazer isso através da escrita? Não entendi, né? A escrita ela vai ser um ensaio para a conversação. Vou dar o seguinte exemplo para você. Pensa numa banda de rock que está fazendo um show num estádio cheio, né? Tem, sei lá, 200 mil pessoas assistindo esse show. Às vezes a gente pode pensar, pô, como essa pessoa consegue fazer isso? Né? Como ela pode não ficar com vergonha e errar e dar tudo errado no show? Como um ser humano é capaz de fazer uma apresentação para 200 pessoas assistindo? Isso ao vivo, né? Fora, sei lá, o pessoal que está assistindo pela televisão. E às vezes você está falando inglês ali com uma única pessoa e você fica tão nervoso que você não consegue se comunicar. Né? Como isso é possível? Uma pessoa cantando para 2.000 pessoas e você aqui falando com uma única pessoa e não conseguindo se comunicar, né? Por que isso acontece? Por falta de ensaio. Vou colocar aqui para você. Então, como assim? Um cantor, uma banda que está tocando, o trabalho de um cantor é cantar. Então ele canta todos os dias da vida dele, às vezes várias horas por dia, e ele ainda se prepara para aquele show específico, né? Então ele vai fazer um show, ele vê quais são as músicas do repertório, ele canta aquelas músicas. Muitas vezes as bandas vão ensaiar no estádio onde elas vão fazer o show. Então se o show é no sábado à noite, na sexta-feira à noite, ou de tarde, a banda vai até o estádio e faz o show para ninguém. Faz o show ali, a portas fechadas, ele passa todas as músicas e passa sério mesmo, como se tivesse todo mundo ali assistindo. Por que que ele faz isso? Para ele treinar, para ele conhecer, se familiarizar com o ambiente, né? Para ele ver onde vão estar posicionadas as luzes, para ele ver onde ele pode andar no palco ou não pode, né? De repente ele não pode ir naquele canto, senão a luz vai pegar no rosto dele, ele vai ficar ali cego por alguns segundos, né? Então a banda ensaia no estádio, sem ninguém assistindo, para eles se acostumarem, para eles estarem 100% no controle daquele local e daquela situação. Aí quando chega o dia do show, com 2.000 pessoas assistindo, é claro que a banda, é claro que o cantor tem o seu momento de nervosismo. A pessoa fica ansiosa e isso é normal. Porém, se a banda já ensaiou tantas vezes, já tocou aquelas músicas tantas vezes que ela já não tem mais essas preocupações, né? Então ele está se sentindo nervoso, mas ele não precisa se preocupar se a música está saindo legal, se ele lembra a letra da música, se ele está cantando afinado em todas as partes, porque ele já ensaiou isso à exaustão. Então a única preocupação do músico que está ali em cima do palco é tentar controlar aquela ansiedade, né? E já logo ali nos primeiros minutos, quando ele vê que está dando tudo certo, ele passa a curtir o show e para de se preocupar com o show. Então, o que isso serve para a gente de exemplo, né? De lição? Você também, assim como músico, você precisa ensaiar a sua fala no inglês. Então, se você não tem hábito de falar inglês, né, você está estudando, você está aprendendo, mas você nunca conversou com ninguém, você nunca fez uma entrevista de emprego em inglês, você nunca encontrou um nativo na sua vida e conversou com ele, é óbvio que a primeira vez que você for fazer isso, o seu desempenho provavelmente vai ser muito ruim. Tudo que a gente faz a primeira vez é ruim, né? Então, eu até recomendo você, por exemplo, se você está aprendendo inglês, se candidate em algumas entrevistas em que você sabe que você vai ter que falar inglês. Em algumas vagas que você não quer passar, né? Por que você vai fazer isso? Para você poder ensaiar.
Porque o dia que você for fazer uma entrevista de emprego, numa vaga que tem um salário legal, uma vaga que você quer, né? Se você não ensaiou, se você nunca fez uma entrevista em inglês antes, você vai ficar muito nervoso na primeira vez. Pode até ser que você saia bem, mas as chances de você sair mal são muito grandes. Então você precisa ensaiar. Como às vezes isso não é possível, né, fazer na vida real, você vai fazer isso na escrita. Por isso que a gente vai sempre ter o nosso caderno, você vai sempre escrever muita coisa e você deve ensaiar a conversação. Então você vai criar conversas com dois personagens. Por exemplo, o personagem A e o personagem B. E você vai escrever a fala deles como se fosse um texto de uma peça de teatro. Você vai pensar novamente no contexto, né? Lembrando que a gente aprende inglês através de contextos. E aí você vai pensar, tá, é uma entrevista de emprego. O personagem A sou eu e o personagem B é um entrevistador. Então eu vou escrever essa conversa desde o começo, desde o momento que eu dou oi até o momento que eu dou tchau nessa conversa, né? Então você vai ver ali todas as falas que vão acontecer numa entrevista de emprego. Você vai fazer isso na escrita e depois você vai ler em voz alta. O que você está fazendo? Você está ensaiando para a fala, você está treinando a fala, só que através da escrita. Você vai fazer outra situação, é uma conversa no restaurante. Eu vou entrar no restaurante e vou pedir a comida para o garçom. Então você vai fazer de novo, personagem A, que vai ser você, personagem B, e você vai escrever cada uma das falas dessa conversa, para você ensaiar a sua conversação através da escrita. Então eu diria que alunos intermediários e avançados, quase que na maioria das vezes, quando um aluno desse nível trava na hora que ele está falando, é porque ele não ensaiou o suficiente, ou não ensaiou nada, né? Simplesmente não ensaiou nada. Então ele não tem essa prática no dia a dia, nos estudos dele, de ensaiar, de treinar a conversação através da escrita. Se você faz isso, você está sempre escrevendo conversas, no dia que você precisar conversar de verdade, você vai estar muito mais preparado. É lógico que vai ter ali o nervosismo, a ansiedade, né? Mas você vai estar muito mais preparado do que se você não treinar, se você não escrever. Beleza? Então esse foi o número 6. Agora eu vou apagar a luz aqui, que eu preciso de mais espaço, para escrever o fundamento número 7 do método Nonstop. E o número 7 é expandir o seu vocabulário. Expandir o vocabulário. É extremamente comum a gente vê alunos pararem de aprender palavras novas. A pessoa acha que já tem vocabulário suficiente e para de aprender novas palavras. Mas o vocabulário é uma coisa que você vai aprender para sempre, né? Nós nunca paramos de aprender vocabulário. Você já vai estar falando inglês no nível legal, vai estar conseguindo se comunicar, mas você ainda vai estar aprendendo o vocabulário. Então é uma coisa que você sempre deve fazer, né? Porque o idioma, ele é feito de... Vou colocar aqui. O idioma é feito de frases. Frases são feitas de palavras. Logo, eu posso concluir que quanto mais palavras eu souber, mais frases eu vou conseguir fazer. E quanto mais frases eu conseguir fazer, mais eu vou conseguir dominar o idioma. Então é por isso que você nunca para de aprender novas palavras, né? Cada situação que você está, cada contexto que você está se comunicando, quando você vai fazer uma viagem, quando você estiver trabalhando com inglês, quando você estiver assistindo filmes, séries, ouvindo música, você vai estar sempre aprendendo novas palavras. Então você tem duas formas de fazer isso. Você tem a forma natural e uma forma mais mecânica. A forma natural é se expondo ao idioma, né? Como eu falei, assistindo filmes, séries, ouvindo músicas, tentando conversar com pessoas, está sempre buscando utilizar o idioma. Essa é a forma natural. Consequentemente, você vai aprendendo novas palavras nesse processo. E tem a forma mais mecanizada, que é você colocar um número. Não, todo dia eu vou aprender X palavras, vou aprender 5, 10 palavras por dia. E aí você vai, entra na internet e aprende, né? Busca uma lista ou vai no Google Tradutor e vai traduzindo as palavras que você quer aprender. Essa seria uma forma mais mecânica de você aprender novas palavras, mas que também funciona. Então eu recomendo que você faça as duas formas. Uma forma mais natural e uma forma mais mecânica de você aprender, né? Então eu vou me expondo ao idioma e também eu coloco um número definido de palavras para aprender por dia. Vou aprender 5, 10 palavras novas todo santo dia.
ok? Então, quanto mais palavras você souber, mais frases você fala e mais domínio você tem sobre o idioma. Alright? Então, esse foi o fundamento número 7. Número 8, também importantíssimo, é a imersão. Imersão. Você sabe o que é uma imersão? É você estar rodeado de alguma coisa. Por exemplo, quando você imerge na água, você está rodeado por água, dentro da piscina, dentro do mar, né? Então, imersão é você estar envolvido pelo idioma de todos os lados. Você precisa entender que aprender um idioma é uma mudança de vida, é um acréscimo que você está colocando na sua vida, né? Então, aprender idioma não é como uma atividade qualquer, não é, sei lá, como você aprender a costurar ou como você aprender a desenhar. Essas são atividades que podem não ter grande parte na sua vida, podem não ocupar muito do seu tempo. Já o idioma é diferente, né? A comunicação, ela é uma característica inerente do ser humano, né? Uma das principais coisas que nos diferencia dos animais é a comunicação, né? E a comunicação é feita em idiomas diferentes. Então é natural que quanto mais idiomas você aprender, mais diferente você vai se tornar, né? Isso influencia na sua personalidade, na sua experiência de vida, no seu enriquecimento cultural, né? Então, aprender idioma é uma grande mudança e você precisa estar imerso nessa realidade. Você pode fazer isso das formas que eu já te recomendei, com filmes, séries, músicas, estando sempre em contato com o idioma. Você pode também fazer ele fazer mais parte de cada momento da sua vida, por exemplo, colocando o seu celular em inglês, quando você já estiver se comunicando em inglês, começando a pensar em inglês. Então, por exemplo, quando eu estou no meu dia a dia, estou sentado no meu computador trabalhando, e aí eu estou com meus pensamentos. Quando eu terminar de trabalhar aqui, eu vou para a academia. Depois, daqui a pouco, eu já vou almoçar. Depois, mais tarde, eu preciso gravar um vídeo, né? Gravar uma aula. Tudo isso no meu dia a dia, eu começo a pensar no idioma, eu começo a pensar em inglês. Quando eu estou sozinho falando comigo mesmo, né? Falando com meus pensamentos, normalmente eu faço isso em inglês, né? Então, eu tenho uma imersão total no idioma. Quando eu vou pesquisar alguma coisa no Google, eu quero aprender a fazer alguma coisa. Eu vou pesquisar em inglês, porque também em inglês eu vou conseguir muito mais informação, né? O idioma do mundo todo. Se eu for pesquisar em português, eu vou conseguir aqui informação do Brasil, do Portugal, eu estou limitado a alguns países. Já em inglês eu tenho acesso à informação do mundo inteiro. Então a imersão é isso, é o idioma se tornar parte da sua vida, é uma mudança de vida, né? E imersão é como, por exemplo, alguém que faz intercâmbio, ou alguns de vocês que estão morando fora do Brasil, vocês estão completamente imersos numa nova realidade, numa nova cultura, né? Então é isso, é você ter contato com o idioma o tempo inteiro. Se você está estudando inglês, aprendendo inglês, e você se esquece disso algum dia da sua vida, significa que a sua imersão não está sendo suficiente. Não dá para você esquecer que você está aprendendo inglês, né? Da mesma forma que você não esquece que você tem um filho, que você tem um irmão, uma irmã, um pai, uma mãe, né? Você não esquece essas coisas, você também não pode mais esquecer do idioma. Então tem que ser uma imersão total. E, por último, número 9, o último fundamento que nós vamos ver hoje, lembrando que amanhã ainda tem mais uma, é a disciplina. Disciplina é o número 9 e, na minha opinião, um dos mais importantes. Por quê? Sem disciplina, você não faz nada nessa vida. A disciplina é vital para você aprender qualquer coisa. Disciplina é você fazer o que tem que ser feito, mesmo que você não queira, mesmo que você não goste, mesmo que você não esteja afim, né? Então, por exemplo, eu falo 5 idiomas. Eu falo português, obviamente, inglês, espanhol, francês e russo, né? E alguns meses atrás, foi no mês de agosto, já faz quase um ano, né? Eu mostrei para vocês aqui, diariamente, nos meus stories do Instagram, todo o processo que eu estava fazendo para aprender francês e russo, os 2 idiomas, ao mesmo tempo, né? Como foi que eu fiz? Eu estudei todo dia com o meu cronograma de estudos, que eu já vou passar para vocês aqui. Porém, todo dia que eu digo foi de segunda a sexta, tá? Desconsiderando os finais de semana. Teve dias que eu não estava afim de estudar. Tinha dia que eu não estava afim, tinha dia que eu tinha tido problemas, tinha dia que eu estava cansado, tinha dia que eu tinha discutido com a família, com a esposa, com os filhos. Todo mundo tem seus problemas. Porém, eu fiz de tudo
para estudar a maioria dos dias. É claro que teve dias que eu não consegui, teve dias que a correria da vida me impediu, mas se você pegar, eu fiz até a lista, né? Eu colei um papelzinho na minha geladeira, que era um checklist de todos os dias daquele mês de agosto, e todo dia que eu estudava, eu fazia um sinalzinho de positivo. E os dias que eu não conseguia estudar, eu fazia um xizinho. E todo dia eu mostrava isso no meu Instagram, nos stories. Eu filmava eu fazendo ou positivo ou xizinho, né? E ao final de um mês, na verdade foram 2 meses estudando, eu tinha muito mais, infinitamente mais sinais de positivo do que xizinhos marcados na minha lista, né? Então, isso é disciplina, isso é rotina. Eu fiz, eu estudei, mesmo nos dias que eu não queria, né? Então você não pode depender de força de vontade. Se você depende de força de vontade, a sua vontade acaba quando você fica sem forças, né? Quando te falta essas forças. Então, disciplina é vital. E para isso, tem coisas que você pode fazer para facilitar, para você conseguir manter a disciplina, né? Existem formas de você fazer isso de um jeito mais fácil, que é, no caso de quem está aprendendo o idioma, ter um cronograma de estudos. Então eu vou passar para você aqui o que eu recomendo para todos os meus alunos do meu curso, que é o English Non-Stop. Eu recomendo você estudar segundas, terças, quintas e sextas, ou seja, 4 vezes na semana, né? E você vai estudar pelo menos 15 minutos por dia. 15 minutos na quinta e 15 minutos na sexta. Por que eu passo esse cronograma dessa forma? 15 minutos eu acho que é uma forma realista, uma abordagem realista, né? Porque a maioria das pessoas não tem muito tempo. Todos nós temos vidas extremamente ocupadas, estudamos, trabalhamos, temos família. Então, se eu falar para você estudar 1 hora por dia, isso não é uma expectativa realista. Pouquíssimas pessoas dispõem de 1 hora livre no seu dia a dia para estudar qualquer coisa, né? Então, 15 minutos é um tempo que todo mundo tem, né? Na verdade, todos nós temos as mesmas 24 horas, né? Se tem uma coisa que é igual para todo ser humano no planeta Terra, é o tempo, né? Então, por exemplo, o dinheiro é diferente. Existem pessoas que têm muito mais dinheiro que eu, né? O que não é difícil, e pessoas que têm menos dinheiro que eu. Existem pessoas que são mais bonitas que eu e pessoas que são menos bonitas que eu. Tem pessoas que têm mais paciência, mais inteligência do que eu, e pessoas que têm menos paciência, menos inteligência do que eu. Agora, se tem uma coisa que é igual para todo ser humano, é o tempo. Todos nós temos 24 horas no nosso dia, né? Então, uma pessoa que diz, eu não tenho tempo, na verdade ela está dizendo, isso não é uma prioridade para mim, né? Então, parte da disciplina significa você priorizar as coisas. Então, se eu tenho 10 atividades para fazer no meu dia, é muito provável que eu não consiga fazer todas, que eu não tenha tempo de fazer todas. Então, eu vou priorizar. As coisas mais importantes são as que eu faço primeiro. E quando você está aprendendo inglês, o inglês tem que ser uma das suas maiores prioridades no seu dia a dia. Se você acha que você vai ter o inglês como uma atividade paralela, quando te sobra um tempinho, você não vai aprender dessa forma. Você precisa ter uma disciplina. E 15 minutos, sejamos sinceros, não é quase nada, né? É pouquíssimo tempo por dia. Todo mundo tem 15 minutos livre no seu dia a dia. Eu tenho certeza que você perde muito mais tempo do que isso diariamente no Instagram, no YouTube, no TikTok. E eu digo perder porque essa é a palavra mesmo, né? Quanto tempo a gente fica ali no celular perdendo tempo, vendo vídeo engraçado, mas que não te acrescenta nada na vida, ou vendo vídeo de dancinha, ou vendo qualquer coisa. A única coisa que você realmente investe o seu tempo quando você está ali no Instagram é quando você está vendo as minhas lives, está vendo os meus vídeos, você está aprendendo alguma coisa, está aprendendo inglês, que é o seu objetivo. Fora isso, você está só perdendo tempo. Então todos nós temos 15 minutos no nosso dia. E você vai estudar 4 dias por semana, porque também, novamente, não é realista achar que você vai estudar todos os dias da semana. Rafa, mas eu tenho muito tempo livre. Beleza, mas você não vai estudar todos os dias. Rafa, mas eu já sou aposentado, eu tenho bastante tempo. Você não vai estudar todos os dias. Você pode ali na primeira, no máximo a segunda semana, manter nessa disposição, esse pique, essa pegada de estudar todo dia. Na terceira, na quarta semana, a sua motivação já vai diminuindo, né? Então o que antes era todo dia, já virou ali 1, 2, 3 vezes por semana, né? E disciplina tem a ver com
rotina, você precisa ter uma frequência. 4 dias na semana eu acho que é super realista. Você já descarta o final de semana é o seu dia de lazer das suas outras atividades, então você fica livre. E durante a semana você está pulando a quarta-feira. Né? Por que você está fazendo isso? Porque você tem um dia de escape, ou você tem um dia de emergência, vamos dizer assim. Se eu estudo segunda, terça, quinta e sexta, chegou na terça-feira eu não consegui estudar, eu ainda tenho a quarta-feira. Então o meu cronograma não foi perdido. Eu ainda tenho um dia para estudar, ainda vou conseguir estudar os 4 dias na semana. Se de repente não acontecer, sei lá, eu na quinta-feira não conseguir estudar, ou na sexta-feira não conseguir estudar, aí eu vou compensar com a quarta-feira da semana que vem, né? Então na semana que vem aí sim eu vou estudar 5 dias, mas eu sempre tenho um dia livre por causa das emergências, né? Então, eu não consegui estudar tal dia, eu substituo na quarta-feira. Esse é um cronograma super realista e é o cronograma que me fez aprender 2 outros idiomas em apenas 2 meses, usando o método Nonstop, que é isso que eu estou mostrando para vocês, né? Então é super realista, super possível e dá muito resultado. Tá? Você achar que vai estudar várias horas por dia, não é realista, dificilmente isso vai acontecer, mesmo que você seja aposentado ou que esteja desempregado, não rola, né? Até mesmo porque você vai perceber, se você tentar fazer isso, quando você está muito tempo estudando, você começa a ter dor de cabeça. É normal isso, né? Porque você está forçando muita atividade, muito conhecimento, num cérebro que não está preparado para receber tanta coisa em um único dia. Né? A mesma coisa se você for para academia e tentar ficar horas treinando. Você vai ver que o seu desempenho vai começar a decair drasticamente, né? Porque você já perdeu a capacidade de fazer tanta força, fazer tantos exercícios, e no caso do inglês, você já perdeu a capacidade de aprender tanta coisa num dia só, beleza? Então esse é o cronograma que eu recomendo para vocês, e esse foi o nono fundamento, que é a disciplina. Sem disciplina, nós não aprendemos nada nessa vida, beleza? Então, é isso. Esse é o conteúdo de hoje, da nossa segunda aula da Semana do Inglês. Eu já vou ver os comentários de vocês. Lembrando, na quinta-feira, né, daqui a 2 dias, que é o dia do meu aniversário, nós vamos ver o último fundamento, que eu não vou revelar aqui, mas é importantíssimo também, é um dos mais importantes para você conseguir aprender inglês e principalmente aprender em apenas 1 ano. Estou tentando te passar o máximo possível de conteúdo aqui dentro desse evento de 3 aulas, mas é lógico, em 3 lives não é possível a gente passar todo o conteúdo necessário, não dá para você aprender inglês em apenas 3 aulas do evento, né? Mas eu tenho sim uma solução mais completa para você que quer se aprofundar, quer ter um passo a passo que vai levar você até a fluência no inglês. Essa solução que eu tenho chama-se English Nonstop, que é o meu curso de inglês completo, e sim, eu vou abrir as inscrições do meu curso na semana que vem e você vai ter a chance de entrar para o meu curso. Mas a gente vai falar mais sobre isso na aula da quinta-feira. Então eu disse que não ia revelar, mas na verdade eu vou adiantar para você. O 10º fundamento, que nós vamos ver na aula da quinta-feira, é o mindset, a sua mentalidade. Eu vou mostrar para você como tudo que eu ensinei para você até hoje, até a aula de hoje, em todas as 2 aulas desse evento, em todas as 19 aulas do mês do inglês, não vão funcionar, não vão adiantar de nada se você não tiver o mindset, a mentalidade correta. Você está achando que é brincadeira? Eu vou mostrar para você isso na aula de quinta-feira. Você não pode perder de jeito nenhum, beleza? Agora eu vou para o outro lado aqui do celular para a gente ver as perguntas. Aqui, não sei se está travando um pouco, tá? Aqui a live às vezes dá umas travadas e não chegam todas as perguntas, certo? Mas se tiver alguma outra pergunta aqui que vocês mandaram e eu não vi, eu respondo na próxima aula. Tô vendo a Isilda, que inclusive é minha aluna no English Nonstop, deixou aqui 2 comentários. Ela falou: no caso de filmes e séries, o melhor é assistir em inglês com a legenda também em inglês? Sim, Isilda, você vai fazer isso por um bom tempo, na verdade. Até mesmo quando você já estiver num nível mais avançado e estiver conseguindo entender bastante, sempre é mais vantajoso você assistir com legendas e com áudio em inglês. Você deve fazer as 2 coisas, né? Porque aí fica mais fácil, você consegue absorver muito mais coisas e a legenda sempre vai ser um auxílio para você, né? Então, só depois de muito tempo, já com muita experiência assistindo filmes, é que você vai começar a tirar a legenda, né? Ou então, eventualmente, de vez em quando, você pode, na maioria das vezes eu assisto o filme com áudio e a legenda em inglês, mas hoje eu vou tirar a legenda, né? E lembrando, como eu falei aqui, tem uma grande diferença entre
estudar e assistir um filme, né? Então você precisa estudar os filmes e não assistir os filmes, né? Assistir é quando você põe o filme ali, com áudio, a legenda, de qualquer forma, e vai assistindo do começo até o fim, sem pausar, sem anotar nada. Isso não vai te fazer estudar inglês, né? Não vai te fazer aprender inglês. Para você usar o filme e as séries a seu favor, você precisa estudar o filme, estudar a série. É ir pausando, é ir anotando, então você não vai assistir inteiro. Você vai escolher só uma cena, 2 no máximo, e vai fazer um trabalho minucioso ali com aquela cena. Pausando, anotando, repetindo, tentando imitar, tentando fazer igual. É assim que você vai estudar, beleza? Tô vendo aqui a Paty também, uma ex-aluna minha, falando: oi Rafa, tudo bem, queridão? Tem alguma série própria para a área da saúde, né? Bom, é complicado porque séries que são mais específicas, como você mesmo está falando, né? Além de Dr. House, Grey's Anatomy, são mais difíceis porque é um vocabulário mais específico e um pouco mais difícil, né? Então pode ser um pouco mais complicado. Então, por exemplo, uma série que todo mundo gosta, que é Friends, né? Por que é fácil aprender inglês com Friends? Porque são só conversas do dia a dia, né? Coisas do cotidiano. Agora, se você for assistir, por exemplo, Dr. House, Grey's Anatomy, tem aquela The Good Doctor, né? É um pouco mais complicado porque é um vocabulário específico, mas eu acho que é isso que você quer, né? Então, se eu tiver que recomendar uma para você, eu vou recomendar a minha favorita, que é o Plantão Médico, né? Você lembra dessa série que passava aqui no Brasil? Ela passou nos anos 90 e atualmente ela voltou a passar na TV a cabo, né? Então o nome é Plantão Médico, mas o nome original em inglês é ER, que é a abreviação de Emergency Room, ER. Então, essa série eu recomendo, é muito boa, muito legal e com certeza vai te ajudar bastante. E é no hospital ali, o dia a dia de médicos, é justamente o que você está buscando, né? Aí você falou, faz algo assim, pois muita gente está precisando. Verdade, né? Tem pessoas que têm essa necessidade, pessoas que já são médicos, né? E querem aprender algo específico no inglês, então eu vou ver se eu trago isso já a partir da próxima semana, essas lives específicas, né? Trazendo uma série específica de algum assunto ali, de médico para advogado, coisas que são do dia a dia, né, de profissões específicas. Você pediu para eu escrever aqui, eu vou escrever, ó, ER, é E de elefante e R de Rafael. Tá aqui, ó, esse é o nome da série. ER é a abreviação de Emergency Room, que é sala de emergência. Aí você falou, faz uma live e me convida para participar. Beleza, faço sim, Paty. Deixa eu ver aqui o outro comentário da Isilda. Deixa eu tomar água aqui que eu tô ficando sem voz já. Rafa, e para as palavras desconhecidas? Você diz para ouvirmos as músicas sem traduzir, mas não seria melhor... Peraí, deixa eu ver o resto aqui. Ouvir com a tradução? Entendi. Você está falando da atividade que nós temos no curso, né? Que é ouvir a música para trabalhar a audição e a pronúncia. Mas justamente, por que eu falo para não traduzir? Porque o seu objetivo ali é praticar a audição e a pronúncia. Então, quando você vai ouvir a música ou assistir um filme, tem várias coisas que você pode ter como objetivo melhorar, né? Eu vou ouvir essa música porque eu vou trabalhar a audição. Eu vou ouvir essa música porque eu vou trabalhar a pronúncia. Eu vou ouvir essa música porque eu quero aprender mais palavras. Eu vou ouvir essa música porque eu quero, sei lá, trabalhar a correção, né? O accuracy, a correção das frases. Então você tem que escolher o que você quer fazer, né? Porque fica muito difícil fazer tudo ao mesmo tempo, entende? Então se eu for separar a cena de um filme para assistir e eu for tentar trabalhar todas as atividades juntas, é muita coisa, eu vou acabar me enrolando. Então compensa muito mais você escolher uma coisa específica. E nas atividades do curso, né, com a música, é isso que a gente faz. Então ali o meu objetivo, eu coloco as músicas em cada aula do curso, que é para você trabalhar apenas a audição, né? Você poderia fazer outras coisas, por exemplo, traduzir as palavras que você está vendo ali na música, as palavras que você não conhece. Mas se você fizer isso, a atividade que era para durar, sei lá, 5 minutos, vai durar 15, 20 minutos, né? Se você tiver esse tempo e quiser fazer, pode fazer, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro separar por habilidade, né? Então eu ouvir essa música para trabalhar uma habilidade específica, né? E aí depois, trabalhei uma coisa aqui, agora eu posso até ouvir de novo, e agora para traduzir. Pode ser feito, não tem problema nenhum. Alright? Então é isso, pessoal. Tô vendo aqui, foram essas as mensagens. Se entrou alguma outra que eu não vi, tá travando um pouco o meu celular, espero que para vocês o sinal esteja bom aí, sem travar, né? Mas é isso, então essa foi a segunda aula da semana do inglês.
na quinta-feira, dia do meu aniversário, nós vamos fazer a aula junto aqui e eu vou passar para você o último fundamento, né, que vai ajudar você a falar inglês em apenas um ano, e eu vou falar mais também sobre as inscrições pro English Non-Stop, meu curso de inglês completo, beleza? Por hoje é isso, recomendo que você reassista essa aula, né, vocês reassistam, façam as anotações para as ideias ficarem bem fixas na cabeça de vocês, e eu vejo vocês na quinta-feira vai ser às 18h30, beleza? Bye bye, good night, e vejo vocês na próxima aula. Isilda perguntou se a aula vai ficar gravada? Vai ficar sim, tanto aqui no Instagram, lá no Facebook, no YouTube, vai estar disponível em todos os lugares, beleza? Bye guys, see you on Thursday, vejo vocês na quinta-feira, valeu!